Muito bem, amigos, vamos dar sequência, continuidade à nossa matéria de direito penal. Estamos falando da parte geral, punibilidade, causas de extinção da punibilidade. Rol do artigo 107 do Código Penal, rol exemplificativo, nunca taxativo. Lembrando, meus amigos, que nós já passamos pela morte do agente, passamos por anistia, por graça, por indulto, passamos pela retroatividade de lei que não considera mais o fato como criminoso, a famosa abolitio criminis. Deixamos a prescrição talim banho-maria, falamos já também da decadência e estamos agora falando da perempção, que só pode ocorrer, como eu disse a vocês, na ação penal privada, exclusiva ou personalíssima. A ação penal pública nunca, porque o Ministério Público sempre tem o dever de agir. Ele não pode nunca desistir da ação penal. Então, perempção só nesses dois casos. Bom, o que vem agora, o que é importante a gente saber? A gente tem que saber em que casos em ação penal privada pode ocorrer a perempção, porque tem que ter previsão legal. E o curioso é que os casos de perempção, eles não estão no Código Penal, mas eles estão, meus amigos, no Código de Processo Penal. Eles estão, na verdade, no artigo 60 do CPP. Artigo 60 do Código de Processo Penal. Ali nós vamos encontrar as causas. Ao todo, meus amigos, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 causas de perempção. 5 situações que, quando o juiz perceber que aconteceram, o juiz vai simplesmente declarar extinta a punibilidade. Certo? Por estar no CPP, a gente costuma dizer que essa norma tem natureza mista ou híbrida. Por quê? Porque ela está em conteúdo processual, está na lei processual, mas o seu conteúdo é de direito material, porque diz respeito ao poder dever de punir, ao direito de punir, ao ius puniendi do Estado. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o Código de Processo Penal e vamos analisar essas situações. Código de Processo Penal. Artigo 60. Tá aqui. Lembram que eu falei para vocês que só é cabível perempção em ação penal privada? Fica fácil saber o motivo. O próprio caput do artigo 60 nos traz essa informação, onde ele diz claramente, nos casos em que somente se procede mediante queixa. Aqui está. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considera-se-á peremptação penal. Se fala mediante queixa, só pode ser ação penal privada, certo? E também fica fácil perceber nos incisos. O inciso 1 fala na figura do querelante. Ora, pessoal, se fala em querelante, é o queixoso, é da queixa.
queixa sempre é ação penal privada. No inciso 2, fala de novo, ó, falecendo o querelante. Se fala querelante, mais uma vez, estamos falando de ação penal privada. 3, de novo aqui, ó, querelante. Se deram conta? E 4, também fala do querelante. Todos os casos são casos de ação penal privada. Questão interessante aqui. No quadro, eu coloquei 5 situações e nós só temos 4 incisos. Será que existe um caso de perempção que está fora do artigo 60? Resposta é não. Negativo. Não é isso. Não é isso. Não quer dizer. Meus amigos, todos os casos estão no artigo 60. É que o inciso 3 tem 2 casos. Quando iniciada a ação penal, o querelante deixar de promover a ação... Bom, vamos ler um por um e explicar. Vocês vão ver que quando chegar no 3 vai ter 2. Bom, vamos ter uma conversa agora e entender cada um desses casos. Primeiro, o primeiro caso, 1. Quando iniciada ou seja, a ação penal, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Meus amigos, aqui eu preciso de muita atenção de vocês. Por quê? Porque na ação penal privada exclusiva, na ação penal privada personalíssima, o maior interessado na ação penal é o próprio ofendido. É a vítima, é o querelante, não é outro, é ele. Certo? O maior interessado é ele. Então, quando ele deixa o processo parado, sem dar andamento, por 30 dias seguidos, o juiz entende que ele não está dando valor ao processo. Ele, que é o maior interessado, não está dando valor, por que o Estado tem que ficar movimentando essa demanda? O juiz, então, nesse caso, viu que o processo ficou parado por 30 dias, declara extinta a punibilidade pela perempção. Certo? Existem críticas quanto a esse inciso 1. Críticas bem interessantes, principalmente porque qual é a diferença do sujeito que uma vez deixa o processo parado por 30 dias para aquele que movimenta o processo um dia e deixa parado 29? Movimenta um dia, deixa parado 29. Movimenta um dia, deixa parado 29. Pois é, no primeiro caso o juiz pode declarar perempta ação penal, no segundo caso não. Não tem muito critério, né? Mas é preciso estabelecer um limite. Vejam, amigos, que o inciso 1 também é muito claro ao dizer que não é por mais de 30 dias, é por 30. Vejam também que não fala durante um mês. Até porque tem mês, eu ia dizer tem mês que tem 28 dias. Ora, todos têm, né? Mas tem mês que tem só 28 dias, que é o mês de fevereiro. Tem meses que tem 30 dias, tem meses que tem 31 dias. Não importa, são 30 dias. Certo? Nesse caso, se o indivíduo não movimentou por 30 dias, não vai movimentar mais. O juiz vai declarar extinta a punibilidade. Vejam que nem é escolha do juiz, porque isso é um direito subjetivo do próprio acusado. Ele vai ser beneficiado com esse fato. Então o juiz não tem escolha, o juiz tem que aplicar essa causa de extinção de punibilidade, sem choro e nem vela.
certo? Cuidado quanto a isso. Mas esse é o inciso 1. Nós temos o inciso 2, que é quando falecendo o querelante, a vítima, o ofendido, ele vem a morrer, ou fica incapaz, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Aqui entram os chamados sucessores, aqui entram os chamados sucessores processuais. O famoso CAD. Na ação penal privada, se o ofendido, o querelante, vier a falecer ou ficando incapaz, não poder mais dar andamento à ação penal, surgem os sucessores processuais que vão fazer essa substituição no polo ativo da ação. É o CAD. O C que está ali é de cônjuge. Já associem com um companheiro ou companheira em virtude do Instituto da União Estável. O C é de cônjuge, o A de ascendente, o D de descendente, o I de irmão. Essa ordem, meus amigos, ela é obrigatória. Essa ordem é obrigatória. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, pessoal, que se tem cônjuge, ele vai decidir se vai prosseguir na ação ou não. Não é o ascendente. Não havendo cônjuge, aí sim o ascendente tem o direito de escolher. O descendente só se não tiver o ascendente. E o irmão só se não tiver descendentes. A ordem tem que ser obedecida do CAD. Mas, se em 60 dias nenhum dos 4 do CAD aparecer, o Estado entende que ninguém está interessado nessa demanda, que ninguém está interessado nessa ação penal. O juiz entende, então, que não está se dando a atenção necessária. Declara, então, extinta a punibilidade pela perempção. Muito cuidado. Cuidado, porque em prova é clássico do examinador misturar o inciso 1 com o inciso 2. É tradicional, é clássico fazer essa mistura do 1 com o 2. Não é motivo para errar esse tipo de questão. Vem uma questão dizendo o seguinte, que se o CAD não se habilitar em 30 dias, o juiz vai declarar extinta a punibilidade. Isso é verdade? Não, não é verdade. O CAD tem um período de 60 dias para se habilitar, não de 30. Vai vir uma questão dizendo que o querelante não dá andamento no processo por 60 dias. O juiz vai declarar extinta a punibilidade pela perempção? Vai, porque 60 é mais que 30. É uma bela armadilha, né? Com 30, a partir dos 30, o juiz já tem que declarar extinta a punibilidade. Imaginem com 60. Trinta tu bota em 60, mas 60 tu não bota em 30. Então, o CAD não tem que se habilitar em 30, tem que se habilitar em 60. O ofendido, ele tem 30 dias para dar movimento à ação. Em 60, já está muito tempo já perempta ação penal. Se ligaram nesse detalhe, nesse jogo de prazos que o examinador pode exigir de vocês? Evitem cair em cilada, como por exemplo nessa circunstância. Bom, o fato é que agora nós temos então, meus amigos, o inciso 3. Que também fala do querelante.
Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Aqui a gente tem que fazer um corte. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente, cortou. Ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Por que cortar? Porque são duas causas que nós temos ali no mesmo inciso. Na ação penal privada, o titular é o ofendido. O dono da bola é ele. O interessado é ele. Então, pessoal, quando tu tem que movimentar a ação, é indispensável que tu pratique todos os atos processuais. Ingresse com as petições, pague as custas se tu não tem assistência judiciária gratuita, constitua o teu advogado, compareça aos atos processuais. Então o juiz daqui a pouco ele designa uma audiência e nessa audiência tu tens que comparecer porque tu vai ser ouvido. É o momento da oitiva da vítima. Tu decide não ir. Ora, o que vai passar na cabeça do magistrado? A demanda mais importante. Tu não justificou, claro. Tá adoecido aí, pegou o coroga aí, sei lá, tá doente, tá impossibilitado, sofreu um acidente, foi assaltado, por algum motivo tu não pôde comparecer. O motivo é justificado. Certo? Mas sem motivo justificado, tu não comparece numa audiência primordial, principal, como, por exemplo, a audiência de instrução e julgamento, que é a audiência mais importante de todas, tu decides não comparecer, bom, meu amigo, aí o juiz vai olhar e vai dizer, não está regando a planta, ela está morta, destruída. O juiz pode fazer isso na própria audiência e dizer, trago os autos conclusos, passo a decidir. Diante a inércia do ofendido e ao descaso quanto à ação penal, ao sem motivo justificado deixou de comparecer à audiência, declaro peremptação penal nos termos do artigo 60, inciso 3, primeira parte do CPP. Publique-se, registre-se, intime-se. Acabou. Acabou o sonho da casa própria. Acabou, meus amigos. A ação penal, fim de jogo. O maior interessado não deu atenção. Mas vejam que mesmo que ele compareça na audiência, ainda assim ele tem que mostrar importância. Porque nós temos uma segunda parte ali. Existe ali, meus amigos, uma segunda parte. Certo? Ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. As alegações finais é o último momento do procedimento criminal antes da sentença. É o último momento antes da sentença. Olhem que fabuloso. Nesse momento é a hora que o sujeito tem para dizer o que ele realmente espera da demanda. E a lei exige, isso é uma exigência legal, que o querelante pleiteie, peça a condenação do querelado. Vejam que isso não precisa ser necessariamente em uma audiência. Em uma audiência pode ser se for oralmente, né? Estão todos ali na audiência, oralmente se pede a condenação. Mas muitas vezes o juiz substitui essas alegações finais orais pelos chamados oferecimentos de memoriais, que é uma petição escrita. As alegações finais são por escrito. Nessa petição tem que ter o pedido de condenação. Existe uma certa crítica, pessoal,
existe uma certa crítica aqui, porque porque o querelante, se ele moveu a ação penal até o final, ele tem um propósito, ele tem um motivo. Se ele não moveu até ali, ele também tem um propósito, que é qualquer um menos a ação penal. Aí o juiz declara extinta a punibilidade pela perempção. Mas o problema é quando ele movimenta o processo todo certinho até o final. O que será que ele quer? Ele quer casar com o querelado, por acaso? É evidente que não. É evidente que o que ele quer de verdade ali é a condenação. Então parece um pouco de preciosismo, né? Parece muito preciosismo exigir, nesse caso, o pedido de condenação, mas tem que pedir. O que é flexível, e isso vocês têm que cuidar, é a questão de como pedir. Porque um caso, por exemplo, que o juiz vai declarar a peremptação penal é se o querelante ficar em silêncio. Se ele nada manifestar, o juiz não sabe o que ele quer, o juiz vai declarar extinta a punibilidade pela perempção. Mas se ele disser assim, por exemplo, ó, seja nos memoriais por escrito, seja nas alegações finais orais, ele diz assim, ó, Excelência, eu requeiro que seja dada como... Se ele fizer isso, o juiz vai declarar perempta a ação penal? A resposta é não. Se ele disser isso, que seja reconhecida procedente a ação penal, ele está pedindo a condenação, porque lá na queixa-crime, quando ele oferece, ele já pede a condenação e ele quer que o juiz reconheça que aqueles fatos realmente ocorreram, que procede aqueles fatos que ali estão. Ele só está reforçando lá no final. Então, nesse caso, sim. Certo? Nesse caso, o juiz declarará aqui a perempção de forma nenhuma. Nesse caso, o juiz vai condenar ou vai absolver. Se por acaso, se porventura, aqui vem o problema, nas alegações finais o querelante diz, eu requeiro que seja feita justiça. Olhem que genial. Requeiro que seja feita justiça. O juiz vai declarar extinta punibilidade pela perempção. Se for um juiz rigoroso, nada impede que reconheça a perempção. Por quê? Amigos, porque fazer justiça não quer dizer necessariamente condenar. Fazer justiça pode ser inocentar o réu. Então o juiz aqui das duas uma. Se o querelante pedir a fazer que se faça justiça, o juiz pode entender primeiro, ok, vou fazer justiça, eu entendo que o réu é inocente, estou absolvendo ele. Ou então pode simplesmente dizer o quê? Ok, eu vou declarar extinta a punibilidade pela perempção, porque tu não pediu a condenação, tu pediu a justiça. E justiça nem sempre é condenação. E se o querelante pedir a absolvição? É incompatível, amigos. Na ação penal privada não pode pedir a absolvição. Não é compatível. O interesse sempre é em condenar. Então, se o querelante pedir a absolvição, o juiz vai ter uma escolha. Ou ele absolve, pelo livre convencimento de que realmente ali jaz um inocente, ou ele declara extinta a punibilidade pela perempção, porque o querelante não pediu a condenação nas alegações finais. Certo? E por fim, nós temos o inciso 4.
quando sendo querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. E aí está a grande questão. A grande questão aqui é essa. Será que isso é possível? Primeiro, é possível querelante pessoa jurídica, ou seja, querelante, pessoa jurídica ser vítima de crime? Claro que é, pessoal. Claro que é. A pessoa jurídica pode ser vítima de difamação, ou seja, ser acusada de pode ser vítima de calúnia. Por exemplo, de cometer crimes ambientais. Ela pode ser vítima de crime de furto de uso comum. Certo? Então, pode ser querelante a pessoa jurídica. Só que se ela acabar e não tem sucessor, quem é que vai entrar com a demanda? Quem é que vai entrar com a ação? Não tem ninguém. Não tem ninguém que possa entrar com a demanda, ninguém que possa entrar com a ação. Se deram conta? Então isso é muito importante também, meus caros, que a gente cuide. São as 5 situações taxativas de extinção de punibilidade pela perempção. Aqui tem um ou entre 1 e o 2, tem um ou entre o 2 e o 3, tem um ou entre a primeira parte e a segunda parte do 3, e tem um ou entre o inciso 3 e o inciso 4. Mas são hipóteses, como eu disse a vocês, taxativas. Certo? Taxativas. Não existe outra causa de perempção senão essas. Vou destacar aqui então. Rol taxativo. Certinho? Muito bem. Vencemos, prezados. Mais 2 situações aqui, né? A decadência e a perempção. Falta ainda a prescrição, ela fica em banho-maria. Temos que adentrar em outras hipóteses, mas receio que não é o momento. Agora é o momento de tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Certinho, pessoal? Então aguardo vocês. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.